Vamos nos alimentar da palavra de Deus? Vamos? Então pegue a sua Bíblia e abra no livro de Atos, capítulo de número 9. Livro de Atos dos Apóstolos, o livro da nossa jornada, né, pessoal? Estamos aí na nossa jornada, estamos aí há 103 dias de jornada e está uma verdadeira bênção. E deixa eu falar para vocês o seguinte, antes da gente iniciar a ministração, que segunda-feira, agora, 10h30 da noite, segunda-feira, 10h30 da noite, nós vamos ter uma live muito especial, 10h30, comemorando os nossos 100 dias de jornada. Claro que já passamos, mas já coloca na sua agenda aí. Vai ter oração, ministração, vai ter palavra, e eu vou aproveitar para a gente poder fazer o seguinte. Como é uma comemoração, eu vou sortear 3 brindes. 3. Nesse dia de segunda-feira, né? 10h30. Então já coloca na tua agenda, vai ser bem especial. Acharam Atos 9? Quem achou, diga amém. O versículo, pessoal, é de número 3 em diante. Diz assim, 3 em diante. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Só o finalzinho, do versículo 5. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Repete essa frase comigo, diga assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, eu vou te explicar isso aqui com bastante clareza. Você sai daqui bem entendido do que Deus quis, do que Jesus quis, não, do que Jesus disse para Saulo. Mas vamos para as primeiras partes aí. Preste atenção. Saulo está indo com muita autoridade a Damasco. Ele recebeu uma autorização para poder pegar todos os cristãos, homens e mulheres, e trazerem presos para Jerusalém. No caminho, a gente sabe da experiência que ele teve. Uma luz resplandecente aparece para ele, e a voz daquela luz diz assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Vai escutando. Por que você está me perseguindo? Ele ficou um pouco confuso. Aí ele disse: Quem és, Senhor? Aí Jesus disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Para pensar comigo. Saulo não estava perseguindo diretamente Jesus. Ele estava perseguindo os cristãos. Mas entenda uma coisa: Cristo é o cabeça. Os cristãos, a igreja, é o corpo. Quando a igreja é infringida, o cabeça lá no céu vai sentir. Quando você é ferido, é cortado, você não sente dor no local? Mas sabe que aquela dor que você sente no local é uma informação que o seu cérebro está recebendo e ao mesmo tempo está retransmitindo. O cérebro sente, só que é uma coisa tão rápida que o corpo é que responde no local onde foi ferido. Mas a cabeça sentiu. A mesma coisa é a igreja, é o povo de Deus. Mexeu com a igreja do Senhor Jesus na terra, irmãos, está mexendo com o próprio Cristo, porque Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Então isso já é um motivo suficiente, sabe para quê? Para eu nunca pensar que eu estou sozinho. Ainda que eu esteja sem calor humano, mas só o fato de saber que eu sou membro do corpo
E que se mexer com o corpo, mexeu com a cabeça, isso é suficiente para saber que eu não estou sozinho, mas que Jesus está comigo, contigo, 24 horas por dia. Aí ele explica, eu sou Jesus a quem você persegue. Aí Jesus conclui com o que eu quero trazer para você hoje. Muitos cristãos já leram isso, só que não entendem. Ele diz assim: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavras. Recalcitrar, primeira, vai lá. Recalcitrar. A segunda, aguilhões. Pronto, o que é recalcitrar? Vou explicar para você. Recalcitrar é desobedecer uma ordem. Recalcitrar é ser insubordinado. Recalcitrar é ser um rebelde a uma ordem que foi dada. Isso é recalcitrar. E aguilhão, o que é aguilhão? E para que era usado na época? Preste atenção. O aguilhão, irmãos, ele era uma vara com a ponta bem afiada no mundo antigo. E ele era usado para o seguinte: o boi ou o jumento estava carregando uma carroça. E aí aquele animal, de repente, ele ficava rebelde, escoiciando ali a carroça, aquela coisa que às vezes o animal chuco, ele faz. Aí o que é que o dono do animal fazia? Ele pegava o aguilhão e ele começava a cutucar com aquela ponta na vara, ele começava a cutucar o animal. Para quê? Para colocar o animal no eixo. Para colocar o animal no caminho. Para o animal se submeter à sua vontade. Você já viu um animal assim? Valente, burro, chuco. Animal que não quer obedecer o dono? Pois naquela época pegava o aguilhão, essa vara pontiaguda, e espetava para o bicho obedecer. E entrar no eixo. Isso era o aguilhão. Só que Jesus pega e ele fala isso para Paulo. Mas Paulo não era um animal, não era um jumento. Mas muitas vezes agimos como tais. Quando Jesus disse assim para Paulo: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Jesus estava falando de algo que estava acontecendo na vida dele. O que estava acontecendo? Esse Saulo aqui, irmãos, valente, que matou muitos cristãos, que desafiou o povo de Deus naquela época, esse Saulo aqui, Deus tinha um plano na vida dele. Muitos de nós não entendemos, mas as intenções dele eram boas. Porque ele imaginava que o caminho religioso que ele seguia era o certo. Então ele imaginava o seguinte: se eu matar esses cristãos dessa nova seita que está aí surgindo, eu vou estar fazendo um bem para Deus, um bem para a obra de Deus. Então Deus tinha um plano na vida desse Saulo. E há algum tempo Deus já vinha, cutucando ele com o seu aguilhão. Só que Saulo ele era meio bruto, chúculo. É aquele camarada que queria fazer a sua vontade, presunçoso, arrogante, prepotente, não ouvia ninguém, não era acostumado a receber ordens. Então, por algum tempo, Deus já vinha cutucando Saulo com o seu aguilhão, dando umas pontadas nele para tentar colocar ele no eixo. Aí, naquela ocasião específica, Jesus fala para ele, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: Saulo, faz tempo que Deus está te cutucando com o aguilhão dele, e você está recalcitrando, você está sendo insubordinado, você está sendo rebelde, e duro é para você resistir ao aguilhão de Deus. Me responde uma coisa: alguém aqui já se furou com agulha? Você foi tentar fazer algum negócio aí, dói aquilo ali? Dói ou não dói? Dói, irmãos. Agora você imagina um aguilhão. Então Jesus está dizendo para Paulo isso: rapaz, faz tempo que Deus está te cutucando com o aguilhão dele. São coisas que aconteciam na vida dele, que era Deus tentando cutucar para colocar ele no eixo. Mas ele era bruto, ele não atendia. Aí Jesus falou: duro é para ti ser insubordinado ao aguilhão de Deus.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que eu quero te dizer com isso? Pessoal, a mesma coisa Deus faz com a gente. Às vezes Deus nos cutuca com o seu aguilhão. São coisas que acontecem na nossa vida, que a gente não percebe que é Deus, cutucando a gente para nos colocar no eixo. E a gente não atenta para isso. Às vezes Deus está cutucando a gente, nos machucando um pouco, nos apertando com o seu aguilhão, e a gente está sendo insubordinado. A gente não está obedecendo. Não está fazendo aquilo que Deus manda. Vou te dar alguns exemplos para você ter uma noção mais ou menos. Por exemplo, família. Às vezes, Deus está mexendo com você para você fazer algo a favor da sua família. Tipo, você precisa alcançar o coração dos teus familiares com a palavra. O Espírito Santo começa a apertar teu coração, para você criar uma situação para marcar um culto de ação de graças na tua casa. E convidar teus familiares. Olha, eu quero comemorar o dia da alegria. Pronto, vamos fazer um culto de ação de graça. Então é o meu aniversário, então alguma outra coisa, você inventa. Aí nessa ocasião, você pega e aproveita para ministrar a palavra de Deus para eles. Às vezes não é você que vai pregar, mas é alguém da igreja que você chamou, o pastor, o obreiro. Porque muita gente, venhamos e convenhamos, quando você convida para vir à igreja, não vem porque tem preconceito. Eu sou católico, eu sou evangélico de outra igreja, eu sou espírita, eu sou isso ou aquilo. Não quer saber. Mas na tua casa, muitas vezes, vai. Aí, às vezes, Deus está apertando o teu coração para você fazer isso. Só que você está recalcitrando. Você está sendo insubordinado. Aí Deus começa a te cutucar. Bora! Deus começa a mexer com você para te colocar no eixo, no plumo da vontade dEle. Até você despertar. Deus está apertando o teu coração para tomar um tipo de comportamento em relação ao teu casamento. Deus está falando algo para você fazer em relação ao teu esposo, em relação à tua esposa, e você está deixando para lá. Às vezes você como filho, Deus está apertando o teu coração para você tomar um tipo de decisão em relação aos teus pais, na tua relação com eles. E você está, usar a palavra bíblica, recalcitrando, sendo insubordinada àquela orientação de Deus. Aí o que é que Deus faz? Ele começa a te cutucar. É o aguilhão de Deus. É o que Deus estava fazendo com Saulo. Há muito que Deus já vinha cutucando ele com o seu aguilhão, fazendo alguma coisa doer, mexendo com ele, mas com todo respeito eu falo, o bicho era bruto, pessoal. Tão bruto que você vê o histórico dele. Me dá uma carta aí que me autoriza pegar os cristãos lá em Damasco, na Síria, e trazer de volta para Jerusalém, e o restante ali você ia saber o que é que o Saulo ia fazer. Mas Deus estava lá do céu, Então, às vezes você não entende, mas alguma coisa está acontecendo, e é Deus te cutucando com o aguilhão dele, pessoal. E você não consegue perceber isso. É aquele incômodo que você sente. É aquela palavra, aquele conselho, aquela orientação que se repete. E quando a gente resiste ao aguilhão de Deus, a gente fica ferido. A gente se fere, porque aguilhão machuca. Você lembra do Jonas, não lembra? Deus mandou ele ir para Nínive, só que ele recalcitrou, ele se insubordinou. Não vou. Vai não? Então prepara que eu vou te cutucar com o meu aguilhão. O objetivo de Deus, quando nos cutuca com o aguilhão dele, é para não nos perder. Para não nos perder, muitas vezes Deus tem que nos machucar. Você pode repetir isso? Diga, para não nos perder. Então vamos falar que nos fica muito solto. Chama a responsabilidade para você. Vamos lá. Para não me perder, algumas vezes Deus precisa me machucar.
São coisas que acontecem. Você não vai não me obedecer, Jonas? Não, eu vou para Tarsis, você não quer ir para Nínive, não. Beleza, então. Prepara aí o espinhaço que lá vai a guilhoada, o aguilhão de Deus. Aí você sabe o restante da história, onde que ele foi parar. Se você vê ali a narração de Jonas a respeito do que ele passou, ele fala lá no livro que quando ele estava no ventre do grande peixe, ali para ele era como se fosse o inferno. Para ele era como se fosse o inferno. Ele narra que experiência terrível que Jonas teve. O aguilhão de Deus. Ele estava tentando recalcitrar contra o aguilhão, ser insubordinado. Há muito que Deus vinha falando com Saulo, porque as intenções dele eram boas. Ele estava acima de todos daqueles que eram da mesma linhagem religiosa dele. Diz a Bíblia que ele era o mais zeloso de todos os fariseus. Irmãos, ele era um homem extremamente cuidadoso, zeloso pela palavra. Aí eu resumo isso numa frase: intenções boas, ações ruins. Às vezes a sua intenção é boa, mas a sua ação é má. A intenção dele era boa, zelar pela palavra de Deus, mas a ação dele era má. E aí Deus há muito tempo, dando umas cutucadas nele. Será que Deus não está te cutucando em alguma área da sua vida? Às vezes Deus cutuca uma pessoa para terminar um namoro indecente, pecaminoso. Às vezes Deus cutuca o rapaz, cutuca a moça, ou cutuca os dois, para terminar um namoro indecente. Às vezes Deus cutuca a pessoa para tomar uma decisão que ela precisa tomar na vida, porque enquanto ela não tomar, ela não vai passar para a próxima fase, para a próxima etapa. E Deus está ali, cutucando, dando umas aguilhoadas com o seu aguilhão. Deus estava fazendo isso com ele. Aí Jesus fala em outras palavras para ele assim, fim da linha, cidadão. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não seja insubordinado, insubordinada com Deus. Aquilo que Deus aperta o teu coração para fazer, faça. Isso vai salvar teu casamento. Isso vai salvar a vida de um filho teu, de uma filha tua. Se você obedecer a Deus, isso vai salvar tuas finanças. Isso vai salvar teu ministério, tua vida espiritual, tua saúde. Vai. Parábola do filho pródigo. Saiu da presença do pai, foi insubordinado ao caminho do bem. E aí, meu irmão, você conhece a história do filho pródigo. Negaram para ele comida de porcos. Mas você acha que isso foi de um dia para o outro? É devagarzinho que acontece. De repente a grana que ele tinha já não dava para bancar todos os colegas dele. Então alguns já foram saindo fora. Agora só dava para pagar uma pinga para um, uma pinga para outro, uma prostituição para um, uma para outro. Era poucos que ele tinha. Daqui a pouco não dava mais para ele bancar nem esse. Agora só dava para bancar a prostituição dele e a bebida dele. Daqui a pouco nem mais dava. Agora ele teve que arrumar um emprego. E o emprego que ele arrumou foi um dos mais indignos para um judeu, trabalhar com porco. Na lei, o porco era considerado um animal imundo. Então não era apropriado um judeu criar, muito menos consumir carne de porco. Ele foi criar porcos e um detalhe, ele estava com fome. Foi pedir para o patrão um pouco da comida dos porcos e negaram para ele comida de porco. Não é uma humilhação, gente? Sim ou não? É. Olha o aguilhão de Deus cutucando o camarada. Por que ele deixou para o final? Ele caiu em si no último estágio. Ele resistiu o orgulho dele até não aguentar mais. Porque quando ele começou a se ferrar, ele podia, quer saber, meu irmão? Vou voltar para o meu pai. Ainda dá tempo eu voltar um pouquinho por cima, mas deixou para o final. E aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai
que não são filhos, têm o que comer, beber e onde morar. E eu que sou filho, estou aqui na miséria. Vou voltar a pedir perdão e pedir um emprego, nem que seja como escravo, só para eu ter o que comer, beber e onde dormir. Aí você conhece o restante. Mas por que ele deixou passar por tudo isso? Insubordinado. Irmãos, há muitas pessoas insubordinadas a Deus. Que Deus tem tocado, apertado o coração, falado na mente, falado no coração. Faça isso pela tua família, faça isso pelo teu casamento, faça isso por você, faça isso pela tua saúde, faça isso pelas tuas finanças, faça isso pelo teu ministério, faça isso, faça aquilo, e a pessoa é insubordinada. E aí Deus tem que pegar o aguilhão dele e começar a cutucar. E aguilhão dói. E Jesus falou, fim da linha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha o que acontece, versículo de número 6. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Oh, glória a Deus. Lá te será dito o que convém fazer. Preste atenção nisso aqui. Escute bem. Precisa não, Breirazo? Precisa não. Precisa não, viu? Preste atenção nisso aqui. Olha só. Irmãos, Saulo pergunta, o que é que o senhor quer que eu faça? Jesus fala assim, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Preste atenção. Irmãos, Deus tinha uma direção para Saulo. Deus tem uma direção para você. Nem tudo Deus vai falar do jeito que você quer, da forma como você pensa que Ele vai falar, de maneira nenhuma. Não é assim que funciona. Entra na cidade e lá vai ser dito para você o que você tem que fazer. Deus quebrou o cara todinho. Um cara autossuficiente, não era acostumado a receber ordens, todo cheio de si, agora estava cego, sendo conduzido cego pelos amigos que andavam com ele. Escuta, ele entra na cidade, olha o que acontece. Versículo de número 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Conduzido pelos outros, quando chegou em Damasco, irmão, cego, ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Deus quebrando o vaso. Eu fico imaginando que naqueles 3 dias, escute isso, eu fico imaginando que naqueles 3 dias, ele assim, de olhos fechados, cego, ele pensando várias coisas. Poxa, Deus vem falando comigo, ó, desde muito tempo. Deus vem mexendo comigo desde lá atrás, e eu não percebi. A mente começou a trabalhar. Às vezes, quando você se desconecta um pouco de televisão, de celular, de outras coisas, você possibilita o teu espírito estar mais sensível ao Espírito de Deus. Aí Deus pega um cidadão chamado Ananias e diz assim, Ananias, vai lá na casa, na rua tal, na casa tal, que lá está Saulo. O Ananias, que já era um homem de Deus experiente na sua caminhada, ele diz assim, Senhor, mas esse aí não é aquele que está matando vários cristãos? Em Jerusalém ele é afamado, o povo tem muito medo dele. Mas só que Ananias sabia que desobedecer a Deus não é uma boa decisão, porque senão você come solto com aguilhão. Deus falou assim para Ananias, faz o seguinte, vai, só obedece, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu acho legal quando Ananias chega na casa onde Saulo estava. Quando ele chega, ele já aborda Saulo falando assim, irmão Saulo, tipo assim, vou amansar a fera logo no começo, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, aí começa a dizer, Deus mandou aqui, tal, tal. Chama logo de irmão, né? O cara nem convertido ainda era. Irmão. Aí Ananias pega, põe as suas mãos sobre os olhos dele. Diz a Bíblia que caem 2 escamas dos olhos de Saulo, os seus olhos são abertos. E ele é cheio do Espírito Santo.
e depois ele é batizado nas águas. E agora eu fico imaginando a cena. Ananias sentado num banquinho aqui. Saulo sentado no outro. O valentão, o bichão, o corajosão, o matador de crente. Eu imagino ele aqui chorando, irmãos, contando a experiência que ele teve no caminho. Ele chorando de um lado e Ananias chorando do outro. O vaso foi quebrado. Ele atendeu ao aguilhão de Deus. Não precisava chegar a esse ponto. Mas para muitas pessoas, infelizmente, esse ponto chega. Deus tem que cutucar com o seu aguilhão. Irmãos, deixa eu dizer, o aguilhão de Deus dói. Dói. Se a gente for obediente, se a gente não for insubordinado, Deus não vai precisar nos tratar desse jeito, não. Muitas coisas podem ser evitadas se a gente obedecer a Deus, se a gente fizer a sua vontade. Mas às vezes a gente pega um outro caminho, começa a escoiciar. Sem perceber, a gente começa a escoiciar a palavra. Começa a escoiciar uma direção divina. Começa a escoiciar uma vontade de Deus. Começa a escoiciar uma obediência que eu sei que eu tenho que praticar. Começa a escoiciar. Aí Deus lá do céu, para não te perder, prepara o espinhaço aí. Para não te perder, prepara o teu espinhaço. Lá vem Deus com o agulhão dele. Aquilo deve doer, irmãos. No animal aquilo deve doer. Está lá o boi escoiciando a carroça. O dono vai lá, ó. Chega o bicho. Não é esse o grito dele, é o meu, não é esse. O boi é outro. Mas para parar o bicho. Para colocar o bicho no eixo, para fazer ele pegar a carroça e ir direitinho pelo caminho. E Deus faz o mesmo com a gente. Que Deus não precise fazer isso com você, porque eu vou te dizer, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não vai conseguir. O duelo entre Deus e você sempre vai sair perdendo. Sempre vai sair. Pastor, mas Jacó lutou com o anjo e conseguiu. Ali foi o anjo que deixou, era um propósito. Um anjo deixou. Você acha que o anjo não tinha poder só para dar uma soprada no Jacó e ele parar lá do outro lado? Ali foi o anjo que deixou. Ele pensou que venceu. Mas Deus olhou que Jacó realmente era perseverante, determinado. Irmãos, você não vai conseguir duelar com Deus. A gente tem que fazer a vontade dele. O que Deus está te mandando fazer, faça. Deus está mandando a tua casa ser um ponto de evangelização. Abrir as portas da sua casa para que almas sejam ganhas. Para que se faça um discipulado. Para que se faça lá um culto de ação de graças. Sei lá o quê. Se criar um evento lá, cada 2, 3 meses, para poder reunir famílias, vizinhos. Está sendo subordinado por quê? O que é que Deus está mandando você fazer e você está escoiciando? Evite o aguilhão de Deus, porque você não vai resistir. Saulo, você perdeu, fim da linha, o homem ficou cego, acabou. Para ele acabou, fim da linha. Lutou contra o aguilhão, saiu perdendo. E dói. A melhor coisa para a gente é obedecer a Deus. Tem uma canção que diz, se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Obedecer. É simples. Obedecer. Amém? Repete comigo. Obedecer. Se eu fizer isso, fala, se eu fizer isso, eu vou evitar o aguilhão de Deus. E aplaudo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se você fizer isso, você vai evitar o aguilhão de Deus. Amém, gente? Vamos orar em nome de Jesus. Fique de pé, que nós vamos falar com Deus. Nós vamos colocar nossa vida, nossa família diante do Senhor. E eu creio que Deus falou ao teu coração nessa noite. Às vezes, Deus
está te cutucando, sabe para quê? Para você perdoar. Ou para você pedir perdão. Às vezes Deus está te cutucando para isso. Às vezes Deus está te cutucando para um conselho a uma pessoa que você acha que se você aconselhá-la, você vai perder a amizade dela. Você vai perder o amor, o respeito dela. Às vezes Deus está te cutucando para você fazer alguma coisa que você sabe que tem que fazer e você está escoiciando isso. Cuidado com o aguilhão de Deus. Começa fraco, depois fica mais forte. Mas Deus está pronto para estender as mãos e te abençoar quando você se submete. 3 dias, sem comer, sem beber. Isso me sugere jejum e oração. Sem comer, sem beber. Tanto que Deus, quando chamou Ananias, Deus falou assim, vai lá porque ele está orando. Então imagino Saulo dizendo assim, Senhor, me perdoa. Eu tirei vida de pessoas inocentes. Eu tirei vida de pessoas que pertenciam a Ti. O arrependimento bateu forte. Eu vou fazer a Tua vontade. O Senhor não me disse o que é que eu tenho que fazer, só mandou eu vir para cá, mas eu estou aqui disponível para Ti. E Deus foi vendo o coração de Saulo, e foi vendo, e Deus enviou a cura, foi logo. Eu acredito, particularmente, que aquela cegueira dele poderia durar mais tempo. Se não fosse a oração de humilhação dele. Acredito que a cegueira dele poderia durar mais tempo. Mas ele foi tão sincero, tão profundo, tão submisso, depois daquele encontro, que Deus olhou e enviou a cura para ele. Irmãos, Deus pode enviar uma bênção hoje para você. Deus pode enviar um socorro hoje para você. A tua tristeza pode durar hoje, a última noite, e a alegria vir pela manhã. Agora, coração. Deus, estou aqui, submisso, submissa. Amém? Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus,